Olá, galera! Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês conteúdos de enfermagem. Então, recebi no meu direct. Lili, mostra pra gente o mínimo do mínimo que o enfermeiro precisa saber. Então, antes de iniciar, eu convido a vocês que vá até o meu perfil @Lili Saúde e torne-se seguidores, porque estarei trazendo para vocês vários conteúdos de enfermagem. Para iniciar, primeiramente, o básico do básico que o enfermeiro precisa saber. O mínimo do mínimo que o enfermeiro precisa saber, que o enfermeiro precisa dominar é sinais vitais. O enfermeiro, ele precisa conhecer valores de referência de sinais vitais. O enfermeiro, ele precisa saber manusear aparelhos que vai mostrar valores e medidas de sinais vitais. O enfermeiro, ele precisa saber se o paciente está com taquicardia, se o paciente está com a bradicardia, se o paciente está eupneico, se o paciente está ortopneico, se o paciente está dispneico. Ele precisa saber se o paciente está com a hiperglicemia ou com a hipoglicemia. Então, o enfermeiro precisa saber sinais vitais. É o mínimo do mínimo que o enfermeiro precisa saber. Em segundo lugar, está medicamentos. O enfermeiro precisa conhecer as drogas. O enfermeiro precisa saber como reconstruir, como diluir as drogas. O enfermeiro precisa saber as vias de administração. O enfermeiro precisa conhecer equipos. Enfermeiro precisa conhecer catéteres. Enfermeiro precisa saber o que é um equipo gravitacional. Enfermeiro precisa conhecer bomba de infusão. O enfermeiro, ele precisa saber como essa medicação vai ser infundida no paciente. O enfermeiro, ele precisa saber manusear a bomba de infusão. O porquê, Lili? O enfermeiro precisa saber manusear a bomba de infusão, porque o enfermeiro vai se deparar com bomba de infusão em hospitais de grande porte, vai se deparar na UTI, no mínimo 3 bombas de infusão. Por que 3 bombas de infusão? Porque será uma bomba de infusão para droga vasoativa, uma bomba de infusão para droga sedativa, uma bomba de infusão para analgésico e bomba de infusão para dieta do paciente. Então, o enfermeiro, ele precisa conhecer monitores multiparamédicos, porque o enfermeiro vai precisar saber observar monitorações de monitores multiparamédicos em paciente. Então, o enfermeiro, ele precisa ter um conhecimento básico. Terceiro, o que o enfermeiro precisa saber? O mínimo do mínimo. Curativos. O enfermeiro, ele precisa saber qual tipo de curativo vai ser realizado naquela lesão cutânea. O enfermeiro precisa conhecer tipos de lesões. O enfermeiro precisa conhecer tipos de curativos. O enfermeiro precisa saber se aquele curativo ali é estéril ou não. O enfermeiro precisa saber quais coberturas vai ser usado naquela lesão. O enfermeiro precisa saber se aquela lesão, se ela está com infecção, se está infeccionada ou não. O enfermeiro, ele precisa saber se vai precisar usar creme de barreira. Então, o enfermeiro, ele precisa saber o básico do básico de curativo, de coberturas, para assim estar dando ao paciente o que realmente está necessitando. Para ter um bom resultado, o enfermeiro, ele precisa ter esse conhecimento. Até então, porque ele vai estar passando para a equipe de enfermagem como será realizado aquele curativo. E sem falar que tem curativos de lesões de grande porte, curativos que serão curativos de usar materiais estéreis, que esses são privativos do enfermeiro. Em quarto lugar, o que o enfermeiro precisa saber o mínimo do mínimo? É sobre gestão e liderança. O enfermeiro,
ele precisa saber quando a sua equipe está precisando de apoio. O enfermeiro precisa saber quando o técnico de enfermagem está precisando de uma ajuda técnica, quando o técnico de enfermagem está precisando de um apoio. O enfermeiro, ele precisa saber se a sua equipe está toda presente, se a sua equipe está sincronizada. O enfermeiro, ele precisa ter liderança. É o básico do básico que o enfermeiro precisa saber. E quinto lugar, o que o enfermeiro precisa saber? O enfermeiro precisa saber que ele precisa estudar para estar se atualizando, estudar para estar dentro de toda a atualização da enfermagem, para assim dar um bom atendimento, um bom cuidado de enfermagem a seu paciente.